Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma AGCast. Eu me chamo Naan Furtado e hoje quem está ao meu lado como apresentador é o professor Robert Bandeira, que é cientista político, sociólogo e mestre em políticas públicas. Olá professor, seja bem-vindo. É uma honra estar apresentando ao seu lado o nosso AGCast. Naan, a honra é minha e agradecer aqui a nossa convidada. Muito obrigado, professor. Hoje nós vamos começar mais um episódio do nosso AGCast. No Brasil, o voto é um instrumento utilizado para tomar decisões políticas e, através dele, podemos eleger diversos representantes como vereadores, prefeitos, deputados, assim como governadores e presidentes. Neste ano de 2022, época de eleições e diante do atual cenário político, resolvemos trazer um assunto que está em alta no momento: a importância dos jovens no campo político e como e por que incentivar o voto do jovem. Exatamente, Naan. E para enriquecer a nossa conversa, convidamos a Isadora Cortez, que é advogada e jornalista, membro da direção nacional da União da Juventude Socialista, pós-graduanda em Lei Geral de Proteção de Dados pela ESA Nacional, membro da Comissão de Direito Digital e vice-presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB. Seja bem-vinda, Isadora. Obrigada, Naan. Obrigada, professor. Estou sempre à disposição para falar desse assunto tão importante, né, do engajamento e da mobilização dos jovens nesse ano tão decisivo, que é o ano de 2022. Obrigada. Isadora, a gente agradece a sua participação aqui conosco no nosso AGCast e a gente já começa a te perguntar como você começou nesse meio político. Eu comecei quando eu tinha 17 anos, eu estudava no 2º ano do ensino médio e a gente, na nossa escola, né, eu e alguns amigos, a gente tentou se organizar, né, para poder constituir o Grêmio na escola, né, mas é uma escola também muito conservadora, que era uma escola privada, né, tradicional, de Teresina, e a gente não conseguiu, mas mesmo assim eu sempre tive interesse de me organizar politicamente, né, e aí foquei para poder passar no vestibular no ano seguinte. Quando eu cheguei na universidade, aí sim que eu comecei a me organizar politicamente, né? Fui do Diretório Central dos Estudantes, fui do Centro Acadêmico de Comunicação Social, e aí já era filiada à União da Juventude Socialista. Fui para o Congresso da União Nacional dos Estudantes, que me abriu assim, muito as portas, né, para o movimento estudantil e para o debate político da época, né? Porque você veja a pluralidade de organizações políticas que se organizam na União Nacional dos Estudantes, né? E a possibilidade de você conhecer estudantes de todo o Brasil, né? As realidades diferentes, o projeto diferente, né? De universidade, de educação. Isso me motivou muito. Depois disso, assim, eu nunca mais saí. Eu estou nessa vida aí já há quase 14 anos, que foi desde quando eu ingressei Assim, quando eu ingressei na universidade, eu comecei a atuar de maneira mais orgânica, né? Mas aquilo ali se transformou uma consequência do meu cotidiano. Mas eu já comecei quando eu tinha 17 anos, quando eu me filiei na União da Juventude Socialista, que é a minha organização que eu milito até hoje. Bem interessante, Isadora. Pela sua fala, você deixa bem claro, né, quanto da sua participação ativa, né? Eu não sei se naquele momento, né, como é que você via a participação dos jovens e adolescentes na política, naquele momento em que você queria criar o Grêmio, montar o Grêmio com seus amigos? Assim, era um contexto muito diferente. Era um contexto totalmente adverso, né? Assim, a gente, quando sempre faz essa análise de contexto, né, sempre tem que levar em consideração as condições históricas, né, no momento. Então, quando eu ingressei no movimento estudantil, a gente fazia um debate sobre um projeto de universidade mais democrática, né? A gente falava muito sobre a importância do jovem de ingressar no ensino superior e se fazia um debate sobre a democratização do acesso ao ensino superior, né? Naquele momento, eu sempre digo que eu vim de uma geração que eram muitas conquistas, né? Foi 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a Educação, era o REUNE, né, que era o projeto de expansão e reestruturação das universidades públicas federais, eram programas como o Pronatec, né, que era um programa que, basicamente, ele
Ele oferecia cursos profissionalizantes, né, para os estudantes do ensino médio, para que eles concluíssem seu curso e também tivessem o certificado de curso profissionalizante para poder trabalhar. Então, era um contexto que era mais favorável, né, você ingressar na universidade, porque, inclusive, no momento que eu ingressei na universidade, vários cursos da universidade foram constituídos naquele momento, né? Era moda, era engenharia elétrica, engenharia mecânica, estatística, ciências dos materiais. Então, assim, era um contexto bem favorável, assim, de muitas conquistas. Era do 10% do PIB para a educação, era o debate sobre o novo Plano Nacional de Educação. Então, era um contexto que também era muito favorável, porque também se começava a fazer o debate de uma maneira mais concreta sobre a educação à distância, sobre o ensino à distância. Então, assim, naquele momento, era um momento crucial para a história do país, porque você investia em cursos estruturantes, como os cursos de engenharia e afins, e que também a gente falava muito, era o sonho do filho da classe trabalhadora ingressar na universidade. Então, era muito diferente. A gente vive hoje um contexto que ele é muito desigual e dói muito, né? Porque a gente sente a ausência de políticas públicas, né? A ausência do Estado na garantia dessas políticas públicas. Então, eu sempre digo isso, assim, eu sempre sou uma entusiasta da juventude, porque quando eu ingressei na universidade, disseram uma vez para mim e para uma amiga que era do DCE comigo, né? Disseram: se vocês já conquistaram tudo, o que vocês querem mais? Já está tudo ótimo. Então, assim, quanto a gente ainda viver num país desigual, com diferenças sociais gritantes, ainda existe motivo para se organizar politicamente. Então, isso me motiva até hoje. Isadora, você fala da motivação política e da organização e fala um pouco sobre os jovens ingressarem. Eu queria tocar nesse ponto exatamente com você. Nessas últimas décadas, a gente vê poucos jovens participando de movimentos políticos e exatamente na questão do voto. Em meados ali dos anos 80, anos 90, a gente percebia um pouco mais dessa participação do jovem na política. Você acredita que por que tem causado esse desinteresse nos jovens atuais? Eu sempre digo que a gente precisa levar em consideração o contexto histórico, né? As condições históricas do momento, né? Você vê que na década de 80, e aí ontem eu estava assistindo com a minha mãe o Rock Brasil, que é um negócio assim, muito legal, que a gente estava assistindo assim, desde quarta que a gente estava assistindo o Rock Brasil, e assim, vendo os artistas falando dessa coisa do rock, né, daquele movimento assim, transgressor, diferente, né, muito contestador, que mobilizava a juventude também na época, né, eu vendo minha mãe falando, e minha mãe também, que veio do movimento estudantil, né, meu pai também tem uma atuação, os dois vieram do movimento estudantil da Universidade Federal, falando sobre isso, né, do contexto da época, né? Era um contexto muito diferente, era a luta contra a ditadura, era a luta pela redemocratização do país. Então, você tinha um inimigo que ele era um inimigo muito concreto, né, que era um estado de exceção. Então, você sabia que aquele era o grande alvo a ser combatido, né? E, por conta disso, você viu uma mobilização diferente, né? Uma mobilização de massa, de jovens que não estavam só na universidade, né? Mas jovens que já se organizavam politicamente por outras vias, né? A igreja, o movimento sindical, que foi, inclusive, a fundação do PT, né? Foi isso também. E movimento de igreja, o movimento camponês. Então, assim, a juventude se organizava também de outras formas que não só o movimento estudantil, né? E você tinha aquele inimigo ali. Hoje em dia, é tudo muito pulverizado, né? Porque o grande anseio do jovem atual é
vislumbrar essa perspectiva de trabalhar e estudar, porque a partir dali já assume as responsabilidades em casa e precisa dar conta disso, né? Então, você lida com a falta de emprego, com a dificuldade no acesso à universidade, a dificuldade de se manter, a luta pelo transporte público, a própria luta pelas condições de trabalho, porque a gente vive hoje num contexto também de flexibilização das leis trabalhistas. Então, em que condições esses jovens hoje trabalham, né? A gente fala de um contexto de jovens que hoje trabalham nessas empresas de aplicativo, porque não tem oportunidade de trabalhar num emprego que tenha, de fato, um vínculo empregatício. Então, são vários inimigos assim, a serem combatidos, né? Quando a gente fala nesse Brasil de hoje. Então, hoje você vê uma... Eu não digo uma reorganização, mas assim, um debate mais efervescente hoje sobre os rumos do país, né? Principalmente num ano decisivo como esse. Então, você precisa... quando você faz um debate hoje sobre a ausência de políticas públicas, essa juventude hoje se organiza, ela não se organiza da forma como eu me organizei, como meu pai se organizou, minha mãe, enfim. Eles se organizam de outras formas, eles se organizam nas redes sociais, por isso a grande mobilização para a emissão de títulos, eles se organizam no grupo de rima, de batalha de hip-hop, no brega funk. Então, assim, é um contexto muito diferente. E ele está hoje efervescente, né, com uma grande mobilização de artistas e tudo, falando sobre essa questão da emissão do título, porque dói na pele. Sabe, você ter amigos que não têm perspectiva de trabalho, que não conseguem concluir o ensino médio, que não conseguem chegar no ensino superior, ou então, quando chega no ensino superior, a luta para poder ingressar na pós-graduação, porque quando você chega na pós-graduação, a gente lida com uma realidade de uma universidade que não tem investimento, com projeto. Isso não é uma crise, é um projeto. É um projeto que é muito bem definido, ele é muito claro. E esse projeto ele está em vigência até hoje. Então, assim, dói na gente ver essa ausência de políticas públicas para poder garantir o pleno exercício da cidadania, né? Então, como eu disse, né, são contextos diferentes, mas você vê essa grande mobilização, porque esse ano ele é muito decisivo, né? Nós temos hoje um país que já está há 4 anos, né, polarizado, né, em que um governo não conseguiu sanar os grandes problemas, né, do país, e que isso tem afetado diariamente, né? E a própria pandemia deixou isso muito mais exposto, né? Essa ausência de políticas públicas também. E a própria questão pessoal do jovem, né? Isso envolve também políticas de saúde mental e de combate à depressão, à ansiedade, porque tudo isso interfere na nossa vida, no nosso viver, né? Então, por isso essa grande mobilização hoje. Inclusive, eu tenho muito orgulho de dizer que a OJS foi a grande entidade assim, que fez o debate na Constituinte para garantir o voto aos 16 anos, né? Porque ele não é opcional. O ministro do TSE, inclusive, o presidente do TSE, desculpa, o Edson Fachin, ele colocava exatamente isso, né? Essa grande mobilização. Hoje, mais de 500 mil de jovens emitiram seu título, entre 16 e 18 anos. Nós sabemos que o voto é facultativo entre os 16 e se torna obrigatório a partir dos 18 anos. Mas ele estava colocando isso. Esse jovem não tem a obrigação de votar, mas ele se sente na responsabilidade de mudar os rumos do país. Então, isso é um debate muito interessante hoje, né? Você vê que o jovem, uma menina, né, estava trabalhando, ajudando o pai no comércio, ela estava fazendo uma campanha voluntária para trazer os amigos, para trazer outros jovens na faixa de idade dela para poder emitir o título, né? Aquilo ali é uma coisa muito bonita de se ver,
porque a gente precisa, de fato, não só escolher o representante, mas a gente precisa também estar na linha de frente das nossas pautas. Né? A gente, da UJS, sempre faz esse debate. Nós precisamos ser os porta-vozes das nossas pautas. Né? Por isso é muito importante a gente fazer esse processo de convencimento, né? Para que o jovem tire o seu título de eleitor. Pegando nesse assunto, Isadora, em relação à questão do jovem, né, obter o seu título de eleitor, a gente observa que tem um processo um pouco moroso, um pouco lento, né, em relação a isso, principalmente se a gente comparar com outros tempos, né, com tempos passados, né. Então, minha pergunta para você é: o que os órgãos responsáveis, a exemplo, por exemplo, do TSE, o que ele poderia fazer para incentivar esse voto nessa população jovem? O TSE sempre faz, né, campanhas de conscientização e debates nas escolas para poder emitir o título, né? Mas como a gente vive hoje num contexto mais digital e que os jovens hoje cada vez mais têm acesso às redes sociais, é muito importante que o poder público se atente para isso, assim. Porque muitas vezes o poder público não fala a linguagem do jovem. E isso afasta muito. Porque quando a gente fala em política pública para um jovem nessa faixa de idade, de 16 a 18 anos, quando a gente faz uma abordagem mais técnica, é muito difícil, porque não é que eles não consigam compreender, mas é porque, para eles, é uma realidade distante. Então, é um processo de conscientização mesmo. Então, eu acho assim, que o poder público ele precisa cada vez mais se tornar digital, assim, e compreender uma linguagem que é própria da juventude. E isso é muito sentido, assim, porque nos outros anos você via que existia uma queda significativa, né, de emissão de título. E você vê que hoje, com a ajuda do poder público também, mas com a ajuda de personalidades, de famosos que gravam o seu vídeo ou que emitem uma opinião, eles estimulam as pessoas, os jovens, a tirar o seu título. Eu acho que o poder público, principalmente o poder judiciário, né, precisa compreender mais assim, a linguagem do jovem para poder chegar nele, porque quando a gente fala em política pública é como se fosse uma coisa bem distante, mas a gente precisa fazer o debate de que não tem como mudar o rumo do país fora da política, porque a escola que ele estuda, por exemplo, na maioria das vezes, quando a gente conversa com os jovens, a maioria são de estudantes da rede estadual, da rede municipal, então a gente precisa dizer assim, essa escola, para ela funcionar, para que ela tenha um modelo de gestão que consiga acolher esses jovens, depende da política, depende de um governo que olhe para a educação. É o posto de saúde que você corre lá, porque o SUS lhe atende, porque não existe outro sistema único de saúde do tamanho do SUS. Tudo isso é política também. É o fato de eu ter um transporte público, e a gente sabe das dificuldades hoje que existem no transporte público na nossa capital, depende da política, depende de uma fiscalização, e não só a fiscalização, mas a gente escolher os nossos representantes e cobrá-los, porque eles chegam lá na periferia, eles chegam a conversar com o jovem, e o jovem precisa ser ouvido também. Então, tudo isso é política pública, e essa turma precisa compreender que não dá para mudar o país, não dá para pensar uma perspectiva de futuro fora da política, né? Porque tudo isso depende. Você ter emprego de qualidade, é a política, né? É você ter um governo sensível, né? Você ter um governo que consiga fazer um debate real sobre políticas públicas de juventude, né? Tudo isso depende da política. Então, eu acho que a nossa responsabilidade também, enquanto movimento social, é essa, né? Compreender de como é que esses jovens se organizam e atuar junto com o poder público nessa perspectiva. No começo da sua fala, Isadora, você citava uma fala do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, no qual ele disse que os jovens de 16 anos não são obrigados a votarem, mas existe essa vontade dos jovens em exercerem o ato democrático ali do voto. E por isso eu pergunto a você, qual a importância desses jovens de 16 anos ao obterem o título de eleitor? O voto ele é o exercício da cidadania, né?
E, para além disso, assim, não é só o voto, né? Porque, às vezes, a gente, quando faz um debate sobre a questão de ser cidadão, fala somente sobre o exercício do voto. O voto é uma arma poderosíssima que nós temos, né, para poder transformar a nossa realidade. Nós sabemos também que dá para transformar a realidade fora também do contexto eleitoral, mas que é muito importante, assim, a gente trazer o jovem para esse debate político, porque muitas das vezes as pessoas falam que nós não somos interessados pela política, que nós somos individualistas, que a gente não se importa com o outro. Então, eu acho que esse ano nós temos essa responsabilidade, assim, de fazer um debate real, um debate de mobilização, de conscientização mesmo, porque quando a gente faz um debate franco sobre a realidade do nosso país, a gente começa a se organizar e debater as pautas e escolher os nossos representantes, o representante que mais tem afinidade com o nosso, não só com a nossa convicção ideológica, né? Porque nós todos temos nossas preferências, mas que tenha um projeto que possa garantir um bem-estar e um bem viver para a nossa juventude. Então, por isso é muito importante. Porque, como eu falei, às vezes a gente fala da política pública como uma coisa distante, né? Mas se a gente traz essas questões reais, assim, diárias, porque todos nós lidamos com uma série de situações no dia a dia que a gente depende da política, né? Então, é cada vez mais necessário, é importante isso, e é pedagógico. Ele é pedagógico porque estimula cada vez mais que o jovem consiga ter uma concepção para além da sua vida, né? Mas também de se importar com o outro, porque se a política pública não chega para ela não chega para ninguém. Então, é por isso que é tão importante esse processo de conscientização. Isadora, você fala praticamente, né, quando passa pela questão da juventude, a gente pensa logo na questão também do engajamento dessa juventude, né, em responder, né, com o voto. E, de acordo com algumas pesquisas, né, há 4 anos, 2,9 milhões de adolescentes possuíam título de eleitor. Esse grupo representava, na época, 2% do eleitorado brasileiro e 42% da população entre 16 e 17 anos de idade. E por questão de confidencialidade do voto, o TSE não informa quantos desses garotos e garotas efetivamente votaram. Mas você acredita que a quantidade de eleitores dessa faixa etária de idade, ela tem regredido, ela tem se engajado mais? Ou qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que, assim, como eu falei, que são esses contextos, né? São contextos diferentes. Então, você tinha um contexto ali que parte significativa desses jovens também não trabalhava e não estudava. E hoje a gente vê um contexto que ele é mais doido, ele é mais sofrível, né? Eu estava vendo estava fazendo um estudo, porque eu ia fazer uma palestra numa pré-conferência municipal de juventude aqui. Nós temos a maior população jovem da história. E isso é um fato que talvez isso nunca mais vai se repetir. Então, eu acho que nós precisamos aproveitar esse momento, assim. Esse momento ele é muito importante, porque as medidas, né, essas campanhas de conscientização promovidas pelo TSE, com o intuito de fazer com que o jovem tire o seu título, nos anos passados, ela foi bem menor. Esse contexto ele é um contexto diferente, porque você fala nesse processo, esse grande processo, né, de mobilização, porque, de fato, existe uma organização da juventude, né, que incentiva cada vez mais o jovem emitir seu título. E
a gente faz esse processo de conscientização, né, para que o jovem tire esse título num contexto muito diferente, numa conjuntura muito diferente. Então, hoje o TSE mudou muito também, avançou muito essa busca pelo título, essa busca para que os jovens consigam emitir o seu título, porque existe uma maior também dinamicidade do TSE, né? A gente via no contexto eleitoral que em 2018 as eleições elas foram bombardeadas pelas fake news. Hoje a gente tem um TSE hoje melhor estruturado, tanto para fiscalizar o combate à desinformação e medidas para isso também, porque isso interfere, porque grande parte da população, se não tivesse tido esse grande bombardeio de fake news e de desinformação, teria votado diferente nas eleições de 2018. Então, agora a gente vive numa conjuntura, eu acredito, mais favorável. Isadora, você falou num ponto, e deixa eu puxar aqui um pouco a brasa para a minha sardinha. Uhum. Você falou de uma coisa, contextualizando, né, em relação à ditadura, por exemplo, a entrada democrática. Eu lembro de um livro de uma intelectual brasileira chamada Ana Maria Doimo, que ela escreve um livro, e nesse livro ela fala sobre o movimento na época, né, em que ela dizia que, à época, o movimento social estava de costas para o Estado, porque era um Estado ditatorial, de exceção, né, muito ruim para a sociedade como um todo. Mas ao momento em que a sociedade ela passa para a democracia, agora os movimentos estão de mãos dadas com o Estado. E aí uma outra autora, a professora Vera Teles, ela escreve uma coisa que é muito interessante, ela fala assim: nós chegamos no momento em que estamos de mãos dadas com o Estado, mas estamos em outro movimento, que é o movimento de ter direitos a ter direitos. Ou seja, os direitos estão colocados, mas a gente não consegue esses direitos de forma automática. Aí eu te pergunto, será se hoje os jovens, nesse momento, eles têm mais dificuldade ou não, na sua opinião, de entender esse movimento de conquista, de busca desses direitos do que anteriormente? É muito interessante quando a gente fala sobre isso, da importância do Estado, né, na implementação desses direitos, né, porque a Constituição de 88 ela foi um grande movimento, assim, uma culminância do processo de redemocratização do país. Então, existe um tripé que é fundamental assim, na nossa Constituição, né? Que eu acredito que foi a grande conquista que nós tivemos da nova República até aqui, em que pese ela seja hoje golpeada, né? Assim, constantemente com a retirada de direitos. Então, a gente vive hoje num contexto em que cada vez mais se retira direitos, né, e, consequentemente, se diminui o poder do Estado na efetivação dessas políticas públicas, né. A Constituição Federal ela foi uma grande conquista porque ela fala desse tripé, né, dos direitos sociais, dos direitos civis e dos direitos políticos, né. Hoje, de fato, isso que o senhor colocou, da professora Vera Teles. A gente está de mão dadas com o Estado porque a nossa Constituição prevê a presença do Estado na garantia desses direitos, mas nós estamos lutando para não perder os direitos que nós já conquistamos. E isso interfere muito, assim, porque nós vivemos hoje num momento em que esses jovens também, eles não viveram esse período, né, esse período difícil, e ainda bem que não, né, porque era um contexto muito difícil. Mas hoje nós estamos lutando para que esses direitos, primeiro, a gente precisa explicar o que são esses direitos, né, porque ao longo da minha militância, a gente falava muito sobre uma grande conquista que foi o Estatuto da Juventude. Então, o Estatuto da Juventude, que é uma conquista recente, que não tem nem 10 anos, prevê uma série de direitos para a juventude. Mas essas conquistas, às vezes, elas não chegam no público-alvo. Então, a nossa grande movimentação, assim,
há uns 5, 6 anos atrás, era falar um pouco sobre a importância do Estatuto da Juventude na garantia desses direitos. Só que também existia um outro movimento que, à época, eu sempre falava assim, gente, é uma grande conquista que nós temos, é o Estatuto da Juventude. Mas nós precisamos dizer que tudo isso está em risco. Tudo isso está em risco. E até então, de lá para cá, de 2016 até aqui, nós temos vivido uma retirada de direitos assim, significativos, né? É o debate sobre a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, esse debate sobre a privatização do que é público, porque é muito difícil quando se fala isso, por exemplo, da privatização dos Correios, né, o próprio desmonte hoje da Petrobras. Então, tudo isso interfere na nossa vida. Assim. É só você olhar o contexto hoje do aumento dos combustíveis. Existe uma grande luta, antes, inclusive, da gente, assim, muito tempo atrás, assim, muito antes da gente nascer, que foi a luta pelo petróleo é nosso, para que, de fato, o governo instaurasse uma empresa forte, estatal, como a Petrobras, e que hoje passa por um processo de desmonte. Então, assim, esse debate também da privatização do que é público é sempre importante falar. E que, muitas das vezes, isso é muito distante. Então, esse movimento, de fato, ele é muito real, porque nós estamos de mão dada com o Estado mesmo. E a gente está na luta por direitos, para ter outros direitos, para resgatar os direitos que nós conquistamos e que nós perdemos ao longo desses anos. Né? E aí é importante sempre falar isso. Assim, para que a gente tenha igualdade, justiça social, a gente precisa cobrar, mas também precisa do aparato estatal na garantia desses direitos. Eu queria tocar um ponto que você falou agora há pouco, Isadora, sobre essa regressão dos jovens ao participar do voto. Antes de vir para cá, eu estava escutando um analista do Tribunal Superior Eleitoral chamado Diego Cuvernal. Ele falando que um dos motivos dessa regressão seja porque nós temos uma sociedade muito velha e poucos jovens, e talvez por isso essa pequena participação dela política. Você concorda com essa afirmação? Ou você acha que são outros motivos sociais, por exemplo, dos quais, inclusive, que você estava falando agora, que tem afastado esse jovem do voto? Nós temos uma população que está envelhecendo, de fato. Nós temos hoje uma população jovem, significativa, mas a expectativa de vida do brasileiro ela aumentou ao longo dos últimos 10 anos. Mas a gente precisa pensar assim, qual é o projeto de sociedade que nós queremos, sabe? E, de fato, eu concordo, porque a gente, hoje, tem um contexto de política muito envelhecida. Nós temos poucos jovens. Então, esses jovens também não se sentem representados por esses representantes que estão aí. E é de uma maneira geral. Então, isso também afasta o jovem. E, muitas das vezes, assim, o jovem, hoje, ele não se organiza como eu me organizei numa força política de juventude. Ele se organiza de outras formas, que não o movimento estudantil como eu me organizei, mas que levantam outras pautas para além do movimento estudantil, né? São as pautas feministas, o combate ao racismo, a luta por melhores condições para a vida da juventude LGBTQIA+. Então, ainda existe um contexto de falta de interesse mesmo por conta dessa conjuntura também. De uma política envelhecida, uma política masculina, ainda uma política branca. E esse jovem não se sente representado também. Se a gente tem representantes que falam sobre essas pautas e conseguem casar esse debate sobre o nosso bem-estar, sobre o nosso bem-viver, com a pauta social, com certeza a gente vai ter uma virada de chave importante aí, né? De mais jovens participando, de mais jovens se organizando, porque é isso, né? Assim,
O jovem se organiza no grupo de teatro, ele se organiza no grupo de futebol, ele se organiza no grupo de skate, na batalha de rima do Brega Funk, como eu falei aqui. Ele não somente se organiza no movimento estudantil, ele se organiza de outras formas, via rede social. E tudo isso a gente precisa pensar, assim, entender como é que está se dando esse novo processo da juventude. E a gente ainda tem essa política ainda muito envelhecida. Se a gente faz um debate sobre essas questões que perpassam, de fato, a vida da juventude, a gente vai ter um estímulo, inclusive, maior para que esse jovem tire o seu título de eleitor. Isadora, uma coisa que é interessante, o jovem, nesse momento que está, ou a jovem que está escutando a gente, ela pode estar se perguntando, mas por que raios é que eu tenho que votar? Por que eu tenho que tirar esse título de eleitor? E após essa pergunta, eu queria só que você também me respondesse mais uma, fazer um combo aqui, que como é que você pode orientar o jovem, como é que ele pode tirar esse título de eleitor, já que 4 de maio, né, é o último dia? Primeiro, assim, é importante votar porque a gente tem um poder muito importante nas nossas mãos, é um poder decisivo. Nós vamos escolher os nossos próximos representantes para os próximos 4 anos. Então, a gente precisa fazer um debate que ele não é só de 2 em 2 anos, porque nós votamos de 2 em 2 anos. A gente comparece lá na escola, né, onde a gente vota e comparece e dá o nosso voto. E as pessoas ainda dizem assim, pronto, votei e perdi meu valor. Mas acontece que nós temos muito valor. A gente precisa fazer fazer esse elo, sabe? Eu voto para poder cobrar por uma escola melhor, para poder ter um transporte público que passe perto da minha casa, que eu tenha um transporte público que passe no horário, que eu consiga viver com segurança, que o posto de saúde próximo da minha casa funcione, que eu tenha condições de assistir a minha aula online se eu não estiver em condições de assistir a aula, porque a pandemia deixou isso muito exposto, a ausência de políticas públicas, e nós sabemos que muito seria evitado se nós tivéssemos representantes que, de fato, tivessem essa sensibilidade e a preocupação com a vida das pessoas. Nós precisamos votar por conta disso, para que a gente viva melhor, para que a gente tenha uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, para que a gente consiga ter as questões do bairro, da comunidade resolvidas, para que existam lugares de esporte, para a prática de esporte, de lazer, do incentivo à cultura. Tudo isso é muito importante assim, para que a gente viva melhor, porque nós podemos viver melhor. E nós temos as boas condições para isso, né? E eu acho que o grande desafio é esse. A gente precisa tirar o título para poder tirar uma pá de político que está aí, para que a gente consiga, de fato, ter representantes que falem a nossa língua e a gente consiga mudar a nossa realidade. Isadora, como é de costume, para a gente finalizar o nosso AGCast de hoje, eu queria pedir você, que é a nossa convidada ilustríssima, deixar a sua mensagem aqui para os nossos jovens ouvintes. Para quem vive nessa luta, né, de políticas públicas para a juventude, inclusive eu vou até resgatar a pergunta que o professor me fez. Entra lá no site do TSE, apresenta o seu RG, o comprovante de matrícula, o comprovante de residência, toda a sua documentação, documento com foto, RG, e entra no site do TSE, www.tsejus.gov.br.
para que a gente tire esse título, para que a gente consiga construir um novo projeto de sociedade, um novo projeto de país, uma nova política, que a gente, de fato, se sinta representado. Então, está nas nossas mãos. Nós já temos mais de 500 mil de jovens que já emitiram o seu título. Então, a gente precisa aumentar isso. Nós temos até o dia 4 de maio. Então, não se perde, se organiza, salva esse link, porque isso vai ser muito importante. A gente precisa não só cobrar dos políticos, a gente precisa fazer a nossa parte também. E nós temos essa grande possibilidade de mudar os rumos do país através do nosso voto. Isadora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso AGECast. Só para fazer aquele resumão que a gente sempre faz também no final da AGECast, hoje a gente falou um pouco sobre a participação do jovem no pleito eleitoral, sobretudo nesse ano de 2022, que é um ano decisivo. Isadora comentou um pouco aqui sobre a polarização, que já vem de um certo tempo nos votos, já vem dentro do próprio pleito eleitoral. Isadora também comenta um pouco da participação desse jovem desde a década de 80, da década de 90 e agora também. Então, não deixe, não perca, que esse AGECast é importante para você, que, sobretudo, que vai tirar ainda o seu título de eleitor até o dia 4 de maio. Isadora, professor Robert, e aos nossos ouvintes aqui do AGECast, a gente encerra mais um AGECast aqui, que apresentamos com excelentes conteúdos para você, sob orientações do nosso corpo docente, o professor responsável Thiago Melo, a coordenadora de núcleo de podcast Ana Luísa, a produção de Lívia Barbosa e, como apresentador especial, o nosso queridíssimo professor Robert Bandeira e eu, Naam Furtado, e edição de Bernardo Silva. E só lembrando, nós estamos presentes nas principais plataformas digitais. Nos acompanhe através do nosso Instagram, @ageconestácio_t, e até a próxima.